cristalinas de um rio. Você é livre. Louve ao Senhor. Abra o seu coração nesta noite. Só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, Senhor, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Como a abelha necessita, Como abelha, Senhor, do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu refúgio, minha vida, minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu refúgio, minha vida, minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Aleluia. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? E a mensagem que o Senhor manda através da vida do pastor Caio sempre edificou a minha vida e a vida de todos que vêm até aqui, que é o caminho da graça mesmo e que faz a diferença nas nossas vidas. Foi uma mensagem assim direta do trono de Deus, realmente. É um homem assim realmente usado pelo Senhor e alegra os nossos corações, né, nos dias que nós estamos vivendo de muita tribulação, de muita dificuldade. Faz a gente entender um pouco mais realmente o que é Deus nas nossas vidas. O pastor, ele tem uma conexão com Deus muito grande, ele passa isso na mensagem e faz com que a gente tenha uma visão do que realmente seja o Evangelho na simplicidade do reino de Deus. O pastor Caio Fábio tem sido muito usado por Deus para trazer conhecimento às pessoas acerca de um Evangelho maravilhoso que chama o Evangelho da Graça, que é em Cristo Jesus. E a palavra hoje sobre o conhecimento do bem e do mal nos dá entendimento maravilhoso de podermos optar pela vida que é em Cristo Jesus, ao invés de retermos sobre aquilo que é certo ou errado, mas vivermos por fé. Uma palavra realmente renovadora que realmente me traz somente felicidade, realmente uma nova forma de chegar ao Evangelho que eu nunca pensei poder conhecer, e sempre são palavras que tocam e transformam, né? São palavras com muita força, sempre palavras muito diretas de amor e de verdade. Toda vez que eu venho aqui eu sinto realmente meu coração sendo preenchido, porque eu já fui muito tempo já fui de igreja católica, depois fui de igreja evangélica. A minha maneira de crer sempre foi divergir um pouco do que era corriqueiramente pregado. Aí aqui realmente eu encontro a palavra viva, eu encontro liberdade, eu encontro Deus, eu encontro alegria, disposição. Sai aquela ideia de igreja mesmo, que a gente tem marcado na nossa cabeça. Se alguém for falar, vamos para a igreja, parece até que é uma coisa chata. Aqui eu sinto que como se não fosse igreja, do que é realmente, do que as pessoas imaginam, mas um lugar gostoso, agradável, bom.
e realmente do coração. Do coração, eu creio que quem vier aqui vai ser satisfeito, vai encontrar pastagem, vai encontrar o que comer de verdade. Agora, prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Deixe que ela frutifique em sua vida. Olha só, gente, vamos dar as mãos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Ó Pai, coloca uma palavra tua no meu coração e coloca no coração de cada um a disposição própria para ouvir e para entender. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Pedi para você abrir em Gênesis, no capítulo 2. E aqui no verso 4 diz o seguinte: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. E aí vem a descrição do jardim, e diz o seguinte no verso 9: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é uma árvore fundamental. É tão fundamental no resto da história que a gente fica até com a impressão de que era a única que existia, né? Porque a narrativa é clara quanto a afirmar que o Senhor Deus fez brotar do chão da terra toda sorte de árvores boas para se comer e agradáveis aos olhos. E é uma das coisas, dos elementos que vão aparecer no capítulo 3, na tentação de Eva e Adão e Eva, naquela relação lá com a serpente, essa esteticidade. Era uma árvore bonita, agradável aos olhos. Ela também seduzia, inspirava, enchia a boca, tinha alguma coisa nela que mexia com instintos mais profundos, carregava um apelo de sedução, um grito do tipo: me come, de tão gostosa. E era boa para dar entendimento, porque o nome dela se associava a conhecimento, a entendimento, a compreensão, a upgrades mentais, percepções dos mais diversos. Conhecer bem e mal, de tal modo que ela fica imensa aos nossos sentidos. Quando a gente lê, parece que ela é a única árvore do jardim. Vocês já tiveram a impressão disso? Dá quase a sensação de que era um deserto
E ali no meio do deserto aquela árvore, e os caras numa tentação danada. Meu Deus, que fome, a gente come ou a gente não come? Ai, a gente come ou a gente não come? Não é assim que psicologicamente funciona dentro da gente? De cada um de nós. E foi assim que funcionou dentro do ser dos nossos primeiros pais. A totalidade, a floresta inteira de gostos, prazeres, possibilidades, alimento, fartura, abundância, subitamente se tornaram nada diante de uma realidade. Podem comer de todas, menos desta. Aí esta vira todas e todas desaparecem. Aí surge uma fixação. O proibido fixa elementos em nós. Pá! Aí a fixação daquilo ali começa a gerar fantasia. A árvore vai crescendo, vai se tornando irresistível. Aí tudo mais que há de bom, de gostoso, de prazeroso, de livre, de espaçoso, de generosamente entregue para nós, vai perdendo significado e você vai se fixando no fetiche. Nesse caso, é um fetiche, a gente poderia dizer, altamente narcisístico, porque todas as coisas desse objeto de fixação supostamente trazem e agregam um valor, chegando mesmo a poder fazer esse upgrade de conhecimento. E um conhecimento maior do que o conhecimento natural, é conhecimento conforme Deus. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal? É a proposta, é a sedução que vem da serpente. E aí a árvore parece ficar ali imensa, impossível de ser evitada. E a gente não sabe que a gente está projetando a floresta inteira na árvore. A árvore ficou maior do que ela é. Se ninguém tivesse dito que aquela árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela seria mais uma entre todas as outras árvores. Mas por que algo se estabelece dizendo, este é o limite? Liberdade total, mas a referência é esta aqui. Tem que haver um ponto de referência. Na hora que se estabelece esse ponto, a volúpia do ser pode crescer tremendamente. Se tiver, aqui no caso, houve uma indução para além do desejo que já estava instalado. E a indução só teve poder porque o desejo já se instalara, como contraposição à voz de Deus que diz, podem comer de tudo, menos dessa. Aquele menos dessa ficou quando ali? E aí, há um potencial em nós para fazer essa voz ser voz de vida ou voz de morte, ser mandamento de vida ou mandamento de morte para nós. O interessante é que desde o início se diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma árvore em especial. Havia toda sorte de árvores agradáveis. Todas. E ainda se diz que havia a árvore da vida. Mas vida, desde o início, seduz muito menos do que conhecimento do bem e do mal. Uma proposta de vida que não se explique, uma proposta de vida que apenas seja, uma proposta de vida cujo significado seja amor em obediência e fé em confiança de que Deus falou e se falou assim é. E o que realiza a minha vida é crer
na palavra de Deus, é por ela que eu alimento o que é eterno em mim. E se Ele falou, esta é a palavra da vida, é daí que eu me alimento, é daí que eu tiro minha existência. No entanto, a palavra de Deus dirigida a mim, nos meus primeiros pais, e hoje, aqui, neste lugar, pode suscitar apenas aquela provocação de quem quer saber mais e quer saber como Deus, mas não se deixa seduzir pelo chamado da vida. E essa é uma das coisas mais sutis e malignas que pode existir para cada um de nós. Preste atenção em mim, por favor. Por uma razão simples, gente. Com o Evangelho também pode ser assim, vocês entenderam? Para a maioria de nós tem sido assim. Eu às vezes vejo o indivíduo pregar o Evangelho, ou às vezes escrever livros, ou dar aula de teologia, ou ser catedrático de uma universidade internacional extraordinária. E ainda tem uns que, como eu já disse, se tornam doutores em divindade. Sou doutor em Deus. Mas o cara teve conhecimento de Deus pela mídia e pelo meio e pelo instrumento da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é um conhecimento que acaba sendo fruto da minha própria produção. E aí eu vou chamando isso de outras coisas, até de revelação de Deus, mas é a minha produção. Porque só Deus conhece o bem e o mal, ninguém mais. Quando a gente prova da árvore do conhecimento do bem e do mal, a desgraça que ela nos revela, que a gente ficou sabendo que não sabe. A grande falácia diabólica é a gente pensar que isso tem alguma coisa a ver com a interdição do nosso intelecto. Deus nunca intentou nos emburrecer ou nos manter num estado de inocência estúpida, como parece que a religião descreve aquele estado lá do Éden, antes da queda. Todos inocentes e idiotados, entendeu? Andando assim, aquele Adão bobo, aquela Eva idiota, todo mundo, aquela coisa assim, sabe? E que seriam santos se burros permanecessem, se ignorantes se mantivessem, se não instruídos e incapazes de produzir cultura, eles se mantivessem. Mas de fato esse não era o caso. Vocês veem que no final de tudo, na Nova Jerusalém, as produções humanas são trazidas a Deus. As nações da terra trazem o produto das suas construções para Deus, mas já agora tudo sob a luz do Cordeiro. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era um mandamento contra a inteligência. Era apenas a manifestação verdadeira de um significado. No momento em que vocês, diz Deus, acharem que vocês têm o poder do discernimento do bem e do mal, nesse dia vocês morrem. Essa presunção de pensar que vocês têm o poder de designar o que é o bem, o que é o mal, essa presunção é pecado em si. É a grande idolatria. É a síndrome de Lúcifer. É a tentativa de você ser como Deus, ser juiz do universo, ser a luz do mundo.
Você por conta própria. Ser o instrutor de cegos. Ser aquele que diz quem é e quem não é. Essa é uma falácia diabólica, porque é dela que nascem os nossos tratados, as nossas morais, as nossas justiças, os nossos juízos, as nossas tiranias, os nossos direitos justificados, os nossos poderes que se fazem autorremir. Vocês não pensem que não havia uma ideologia por trás de cada massacre humano na Terra. Sempre houve uma ideologia, alguma coisa que justificava, e alguém dizendo: nós estamos fazendo o que temos que fazer. Uma decisão humana. Quem estava cometendo-a com poder chama isso de nossa lei. Quem está experimentando isso como impotência chama de desgraça, massacre e morte. Mas o engano é esse, é de pensar que eu e você nos tornamos espertos depois que comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao contrário, nós caímos num estado de hibernação na idiotice. E quanto mais a gente se deixa levar pela presunção de que sabe o que é o bem e o mal para si e para os outros, mais você hiberna nesse estado. Conhecimento do bem e do mal é uma sedução extraordinária. Agora, o caminho da árvore da vida estava aberto. Ninguém quis comer. Ninguém quis. Vocês notaram que não teve nada. Se disse, primeiro, havia ali toda sorte de árvores, e também a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Logicamente, o que te atrairia mais? Vida ou saber o que é o bem e o que é o mal? Pela lógica da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente escolheria conhecer o bem e o mal. Porque, pela lógica da árvore do conhecimento do bem e do mal, vida parece uma coisa que a gente só vai curtir se puder saber o que é o bem e o que é o mal. Mas do fruto da árvore da vida ninguém quer, porque ele não carrega uma explicação. Como Jesus, que não explicou nada. Quem pecou, Senhor? Esses são os seus pais, para que nascesse cego? Isso era uma pergunta da árvore do conhecimento do bem e do mal, que a teologia cristã tenta responder de modo apologético, que o kardecismo tenta responder de modo logicista, que algumas filosofias pretendem responder em perspectivas metafísicas. Todo mundo tenta dar uma resposta. Por que as coisas são como são? Porque há injustiças entre nós, porque os desequilíbrios, porque as anomalias. Se há Deus, por quê? Aí vem as respostas e cada um se arroga a dar a resposta melhorada. E aí as pessoas se convertem à melhor resposta, sem saber que estão ainda trabalhando apenas com as categorias da própria árvore do conhecimento do bem e do mal, o que eles chamam de minha religião, de minha filosofia, de meu caminho pessoal de consciência, ou minha inteligência e minha decisão. Na maioria das vezes, e de modo absoluto, eu lhes diria que tudo aquilo que não provém de fé é produção da intelecção falsificada, emburrecida pelo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não nos dá conhecimento do bem e do mal, mas apenas a presunção do conhecimento do bem e do mal. Aí a coisa fica só aqui, e tem que chegar e descer para aquele nível onde Jesus não explica, mas é. Quem pecou? Nem ele, nem os seus pais. Foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Respondeu a essa, né?
Olha, você está afim de vida ou de árvore do conhecimento do bem e do mal? Sua vida, fica aqui que você vai ver como é que eu abro os olhos dele, as obras de Deus vão acontecer. Agora, se você quiser uma explicação, procura outro mestre. Eu não tenho explicações a dar, eu tenho obras a fazer. Quando ele fala da sua doutrina, por assim dizer, e os fariseus os arguem, os mestres, lá em João no capítulo 7, ele diz, olhem, se alguém quiser saber, esse alguém vai ter que praticar, porque o que eu estou ensinando não é alguma coisa que entra em você pela via da intelecção e da sistematização, tem que entrar por uma via mais profunda. E aí na hora em que você tiver coragem de botar o pé, sem saber para onde está indo, pela fé, apenas crendo que a voz de Deus foi falada, e se você creu nela, então ande nela e bote o pé no nada. E aí Jesus disse, na hora que você tiver essa coragem, a revelação vai crescendo em você. A cada passo do caminho, em confiança, você vai conhecendo a vontade do meu Pai, porque ela não está para ser explicada, ela está para ser provada. Ele diz que ele tinha uma comida para comer, e que essa comida consistia em realizar as obras do Pai que estava nos céus, era o pão dele, era fazer a vontade de Deus. Portanto, quando a gente está falando de árvore do conhecimento do bem e do mal, primeiro, Deus não está tentando interditar a nossa inteligência, nem percepções, nem sabedorias. Ele está apenas querendo nos salvar da presunção de pensarmos que sabemos o que é bem e o que é mal. Só Deus sabe o que é bem e o que é mal. Vocês querem ver uma coisa, uma prova simples disso? Aqui, ó, só para a gente terminar. A gente vai sair daqui, eu vou ficar super feliz que alguém vai me levar. E não vai ser de jirico, um carro gostoso, certamente tem um ar-condicionado ligado, um sonzinho suave, né? Uma rua asfaltada. Se tiver buraco, a gente reclama, a gente diz que absurdo, tem um buraco no asfalto. E a gente vai, e nós vamos assim, cercados de luz, de postes elétricos maravilhosos, com cabos grossos, conduzindo eletricidade, e a gente vai gostando de ver o efeito maravilhoso. Olha só, já imaginaram isso aqui escuro? Outro dia a gente chegou aqui, não tinha luz, foi um caos. A gente gosta. Aí nós vamos andando, chegamos nas nossas casas, e está tudo funcionando, cada vez mais automatizado. E aí, plim, micro-ondas, e você bota, vai fazer outra coisa. O celular, você pode estar pregando e deixou o bicho ligado, ele vibra. Ai, que coisa. Mas é uma bênção, né? Que bênção. Falar com as pessoas, ser achado. Agora, na hora que a gente entrar naquele carro ali, ligar aquela ignição, você... aquela bênção que o Senhor nos deu, a soma desses bens, que a gente chama isso de bens, não é? Os meus bens. Eu nunca vi ninguém dizer os meus males, se referindo às fazendas, às propriedades, aos carros. Olha só quantos males eu adquiri. Não, quantos bens, os meus bens, né? Os bens. A soma desses bens, olha como a gente se entrega o tempo todo, né? A soma dos nossos bens está fazendo um furo na camada de ozônio enorme, um buraco apocalíptico crescendo. A Terra, por causa dos nossos bens, vai se desconectando. Morre um bichinho aqui que só dava numa determinada floresta que foi extinta. Aquela produção ali que ia alimentar um monte de outras cadeias são interrompidas. As coisas vão secando de modo exponencial e inverso. Não se desestruturando. Mas a gente está feliz com os nossos bens. A gente ainda pode até dizer, olha,
Infelizmente, a energia atômica pode ser usada para jogar bomba em Hiroshima, isso é o mal, mas quando é usada para produzir energia, esse é o bem. Agora some todos os nossos bens, e a soma dos nossos bens decretou o final da Terra em mais 50 anos. Se continuar no crescimento em que as coisas estão, basta obedecer esses critérios. As expectativas de possibilidade, qualidade de existência humana na Terra se reduz justamente e paradoxalmente pela produção dos nossos bens. São todos eles nascidos da árvore do conhecimento do bem e do mal. É gostoso, mas não faz bem. Me torna rápido, mas acaba com as gerações futuras. Me torna imediato, mas destrói o que seria a posteridade. Traz uma solução aqui, mas praticamente aniquila os amanhãs. E isso eu chamo de progresso, eu chamo isso de bem e muitas outras coisas, incluindo todo o meu pacotão de construção moral, em função do qual eu marco as pessoas o dia inteiro e as julgo, achando que eu sei o que é o bem e o que é o mal, e eu não sei nem o que Deus está fazendo na minha própria vida. Se alguém quiser, Jesus diz, pratique a palavra. Essa palavra é fonte de vida, é árvore de vida, é pão da vida. Ela não é sedutora, ela não mexe com a nossa eroticidade, ela não nos faz convites milaborantes, ela não nos promete nos tornarmos como Deus, mas ela nos garante que nós seremos seus filhos, que viveremos em paz, que estaremos justificados e pacificados, que experimentaremos a sabedoria para ser todos os dias do nosso coração, buscarmos verdade e luz nele, conforme ele, e a sua revelação já é totalmente consumada em Jesus, conforme o Evangelho. Quando eu creio nisso e me entrego, isso não é apenas um conjunto de informações, mas algo que se transforma em passos, em confiança, em experiência, em simplesmente crer e dizer, é teu, é contigo, tu és o meu provedor, o Senhor da minha vida. Isso não significando apenas uma oração feita da boca para fora, mas uma convicção de quem diz, entrega, confia e descansa, porque sabe, não pode explicar, mas sabe. Aí esse é o fruto da árvore da vida. E aquele que tem confiança para caminhar nesse caminho, vai descobrindo que, ao contrário de haver uma interdição mental, aí é que a mente começa a crescer. É quando a gente faz a abolição dessa nossa presunção de conhecimento de bem e do mal, e olhamos para Jesus, que é a verdade, e sabemos que nele não é possível sair pintando o chão da terra de preto e branco, dizendo isso aqui é bom, isso aqui é mal, porque esse é um mundo caído. O que a gente espera e encontra em Jesus, essa sabedoria é o caminho da graça, do amor, da justiça, da verdade, da propriedade, da fé, da consciência em Deus, que se manifesta como misericórdia, como acolhimento, como sinceridade, que se entrega, que se dá, que se doa, que não tem o desejo, sobretudo, de assambarcar, mas sobretudo de doar, de se esvaziar, de se dar, e fazer isso com a voluntariedade do coração. Quando a gente experimenta isso para si mesmo, o fruto da árvore da vida está crescendo em nós. Antes disso, o que a gente tem apenas
produção intelectual, teológica, moral, doutrinária, todas essas coisinhas aqui da nossa cabecinha. Mas o que o Senhor quer é plantar a árvore da vida no cerne do nosso ser. Quem quiser, ele diz, creia e venha, ande e siga. Você não vai ter muitas informações, mas o justo viverá pela fé. E à medida em que você for dando passo, você vai entendendo. Dá outro, você entende. Dá outro, você compreende. Vai discernindo, vai crescendo em entendimento. Chega aquele ponto e aquele momento em que as coisas perdem o conteúdo nelas mesmas. Viram só circunstâncias. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Pronto. Pronto. Minha porção é o Senhor. Pronto. Ou aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar exaltado como humilhado, de tudo e de todas as coisas tenho experiência, tanto de abundância quanto de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tanto faz. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, pois para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. São a mesma coisa. Agora, tem que andar pela fé para fazer esse caminho. Do contrário, é melhor você escolher uma religião lógica. Agora, se você quiser ser discípulo de Jesus, vai ter que viver com respostas desse tipo. Nem ele pecou, nem seus pais. Não vou dizer o que foi. Só uma resposta. É para que se faça nele a obra de Deus. Só Deus sabe, ninguém mais sabe. Eu sei que essa palavra de Deus chegou ao coração de muitos de vocês aqui. Eu vi nos olhos de muitos. E eu queria que do jeito que ela chegou, você a acolhesse. E você não a deixasse ficar parada aqui num processo mental que vai se esvair, desaparecer de você em pouco tempo. Deixa ela descer, deixa ela entrar. Deixa ela entrar. Sexta-feira eu estava aqui, aliás, foi quinta, sozinho. E foi quarta. Eu estava adoentado, passei o dia assim com cólicas e não fui pregar em Taguatinga e pedi ao Rômulo para vir me fazer uma visita, porque eu tenho essas coisas também, viu? Eu não tenho o menor problema, o menor pudor. Se eu estiver me sentindo só, eu ligo para alguém e digo, escuta, você podia dar uma chegada aqui? Se eu não ligar, também fiquei sabendo que eu estou bem. Aí eu estava afim de conversar com um amigo, e não era nada, eu só estava com saudade do meu filho Lucas. Muita saudade. Esses dias eu senti uma saudade louca dele. Eu não vivo falando, faz 1 ano e 5 meses. Foi há pouco tempo atrás. Para vocês pode ser muito tempo, mas para o coração do pai foi outro dia. Outro dia. Aí cada coisa legal que acontece, às vezes eu tenho um ímpeto de falar com ele. A minha lista mental, a minha agenda mental não está desfeita. Eu até hoje ligo para Ciro, Davi, Lucas e Juliana. Quando eu vejo, eu estou ali puxando o nome do número dele, tenho que pular. Não tem mais aqui para fazer ligação celular. Está vivo dentro de mim. Dói. Você pode explicar? Não. Agora eu sei que foi para o meu bem, foi para o bem dele, foi para o bem de todos nós. A árvore da vida é onde a árvore do conhecimento do bem e do mal é processada e transformada em fruto abençoado. Sabe como? É quando você não precisa ficar tentando achar razões.
você mergulhou na confiança. E aí, todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, quando a gente anda pela fé, a vida inteira passa a conspirar em favor da árvore da vida em nós, para realizar o bem de Deus. E o bem de Deus é vida e paz. Vamos ficar em pé e vamos orar. Nós estamos encerrando, ninguém saia para a gente terminar solenemente a nossa reunião. Domingo que vem, eu espero todos vocês aqui, tragam alguém, convidem um amigo. E não se esqueçam do seguinte: se você durante a semana tem um amigo com quem você já vem conversando sobre Jesus há algum tempo, e o indivíduo na sua frente disse que creu, e você está aqui dentro de um dos ministérios, e ele disse, ou ela disse, a seu amigo, eu creio. Você não precisa esperar chegar aqui e pedir para batizá-lo, não. Pode entrar com ele no banheiro lá da sala do ministério, fazer igual o Filipe fez com o eunuco, sabe? O cara disse, eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Vai, batize. Essa revolução está se instalando assim. Se a gente estivesse hoje estabelecendo aqui esse organograma do caminho da graça e dizendo, olha, venham para cá, porque aqui é onde as coisas acontecem, nós estaríamos já mentindo acerca daquilo. Ao contrário, aquele organograma existe para dizer, vocês estão livres. Vão por todo mundo. Preguem o evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações. Ensinem-nos sobre o evangelho e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é uma coisa para mim, vocês entenderam? É para cada discípulo, é para cada filho do caminho, é para quem crê, para quem carrega a boa nova. Faça isto, já o traga aqui dizendo, olha que este é um irmão querido do caminho, encontrei numa dessas estações da vida. Você tem essa liberdade no evangelho. Foi Constantino que roubou-a de você. Foi o cristianismo que sacerdotalizou uns padrequinhos, uns pastorinhos, uns pedras. Vocês entenderam? Para controlar, para marionetar. Vocês estão livres, em nome de Jesus. Livres, livres. Vai e viva o evangelho. Crendo que você está tendo o privilégio de prová-lo hoje, como se Jesus tivesse ressuscitado hoje. Eu não quero ter dentro de mim nenhuma inspiração mais forte para trás que não a certeza da ressurreição de Jesus hoje para mim. Isso é que traz poder para você ir ao mundo e testemunhar de Jesus a toda criatura, com essa alegria de quem está experimentando o novo de Deus agora, hoje. Bem-aventuradas sois. Jesus disse, se ouvindo estas minhas palavras, as praticardes. O que eu tenho a dizer a vocês é que o evangelho não mudou, por mais que tenham tentado colocar uma coisa horrorosa, um monstro no meio. O evangelho de Jesus continua aquele simples, dos caminhos do evangelho, onde ele andava, como ele entrava, do jeito que ele saía. Se bem que Jesus mesmo nem batizava, e sim os seus discípulos, está dito lá. Já desde o começo que ele queria que tudo fosse de todos e para todos, e Deus em todos. Em nome de Jesus, por favor, tome posse com liberdade do que o Espírito Santo deu a cada um de nós em Cristo. Eu não sou seu sacerdote, você entendeu? Você é sacerdote de si mesmo, diante do único sumo sacerdote que é Jesus. Eu só sou um irmão com um dom. Você tem outros. E a gente se reúne para que nos sirvamos uns aos outros com esses dons e a nossa consciência cresça em Deus. Mas eu não sou a sua rolha, não sou o seu gargalo, não sou o seu tampão. Eu só sou o seu irmão e estou aqui lhe dizendo em nome de Jesus, como quem sabe, vá e pregue o evangelho a toda criatura. Anuncie a boa nova de que Deus já se reconciliou com os homens. Convide e afirme com certeza a todos os homens
de que a paz foi realizada e quem crê está justificado agora. Senhor Jesus, abraça esse teu povo que aqui está e dá que cada um queira ser sal, não se preservando, mas se dissolvendo na vida, para dar gosto ao mundo. E por favor, tira da nossa mente esses vícios enormes da árvore do conhecimento do bem e do mal, que traz consigo o farisaísmo, o justicismo, o legalismo, a arrogância, a judiciosidade, a superioridade mental, intelectual, o poder que controla os outros. Por favor, salva-nos disto. Nós queremos ser gente da árvore da vida. Pessoas em cujos corações a voz de Deus é o que vale. A paz que excede a todo entendimento é o que conta. E a certeza de que o que eu não sei, Deus sabe por mim, é o que me pacifica, enquanto eu ando pela fé, em confiança. Instala a confiança em nós e ajuda-nos a usufruirmos do teu cuidado, descansando em confiança. É o que eu te peço, junto com todos os meus irmãos, em nome de Jesus. E que abençoes o teu povo em toda a terra. E que haja um grande derramar do Espírito Santo nas consciências humanas em toda a face da terra. E que o nome de Jesus seja suscitado em sonhos, durante as noites. Que pelos meios e modos mais variados a brisa do Espírito sopre, iluminando corações, ainda que precedendo a própria informação histórica de quem chegou para contar. Dá que o teu Espírito esteja testemunhando em toda a face da terra o teu amor em Cristo Jesus, o Cordeiro eterno de Deus. Dá que mesmo aquele que não esteja sabendo chamar pelo nome, saiba discernir que dentro do seu coração tem algo de Deus brotando. Ó Espírito Santo, faz isto acontecer na nossa geração, para que nós não vejamos apenas a terra se apocaliptizar. Dá que nós também tenhamos o privilégio de unirmos a nossa voz, a voz do anjo que voa pelo meio do céu, com o evangelho eterno para pregar, o qual diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. A Ele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Leva o teu povo em paz agora, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém.